Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e hoje eu quero falar com você a respeito de poder corrompido. Todos nós estamos acompanhando a crise política que a nossa nação vive, não só política, mas democrática, e é uma situação muito grave e séria que nós precisamos nos atentar para isso. Portanto, eu quero, a partir da palavra de Deus, especialmente aqui do texto de Mateus, do capítulo 2, eu queria compartilhar o que que a palavra fala a respeito de situações ditatoriais, de situações onde o governo é centralizado e corrompido, corrupto. Eu quero fazer isso a partir do texto de Mateus no capítulo 2. A Bíblia diz que quem reinava ali naquela época em Israel, depois de ter passado muitos anos por muitas situações, outras nações, outros impérios dominando Israel, quem reinava ali era Herodes, que tinha sido estabelecido ali no trono pelo Império Romano, que era o império dominante daquela época. Pois bem, eu não vou entrar muito aqui, tá, no personagem Herodes em si. Talvez depois, se os irmãos tiverem curiosidade disso aí, comenta aqui, que aí eu faço um vídeo sobre isso, falando a respeito de Herodes. Mas o fato é o seguinte: Herodes é quem estava reinando ali, tinha o poder dominante daquela região ali em Israel, isso estabelecido pelos romanos. E aí, o fato é que Herodes ele é visitado por magos, a Bíblia diz, né, vindos do Oriente. Muitos acreditam que são persas, enfim, também não vou entrar em detalhes disso aqui. O fato é que esses homens que não eram judeus, eram gentios, talvez místicos, ok? Eles tinham visto um sinal no céu e eles tinham entendido aquilo ali como um presságio, como uma espécie de sinal de que havia nascido um rei Israel, e eles foram lá para adorar esse rei. Só que o rei que era governante na época era Herodes, e Herodes era conhecido também pelas suas maluquices de matar os seus filhos, matar esposas. Ele era um cara muito cruel. Pois bem, e aí, a partir disso, que ele recebe esses homens em busca do Cristo, de um rei que havia nascido, ele tem uma postura, algumas posturas aqui que eu queria compartilhar com você e cabe muito bem para o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, assim, cabe para toda a estrutura de poder. O poder nada mais é do que um potencial, um dom, um pré-requisito, uma força, habilidade, autoridade para você fazer determinada coisa, ok? Todo ser humano ele tem capacidade, potencial, com dons e talentos, e Deus deu isso para o ser humano. Deus é o Criador, ele é detentor de todo poder, mas ele nos deu o poder de fazer determinadas coisas. Então, tem os dons e talentos que ele dá para cada um, então nós temos esse potencial, cada um na sua área e etc. Então, uma das capacidades que Deus deu é a capacidade do ser humano de liderar, por exemplo, de influenciar. E o ser humano, a partir aí dessa dinâmica, né, da sua evolução como sociedade, ele foi criando estruturas que eram para poder administrar, gerir. E geralmente, e dentro de toda estrutura existem funções, existem um potencial dentro dessa estrutura, precisa existir organização e existe um propósito também. Isso tudo foi Deus que estabeleceu. Então, por exemplo, Deus, quando ele cria o planeta para o ser humano habitar e viver, o ser humano tem essa estrutura, o planeta que tem o potencial, tá, do ser humano desfrutar disso. Existem várias coisas no planeta, cada coisa com a sua função, e existe um objetivo para essa estrutura, que era para o homem cultivar, etc. Aí Deus cria uma outra estrutura também. Deus ele cria a estrutura familiar. E dentro da estrutura familiar vai existir ali funções, vai existir ali predominâncias, funções do homem, funções da mulher, características predominantes que são do homem, características predominantes que são da mulher. Então é uma estrutura também. E cada o macho, a fêmea, o homem e a mulher, ele tem potencialidades, ele tem poder
para determinadas coisas. Então, por exemplo, o homem não tem poder de gestar um bebê. O homem não tem poder de amamentar um bebê. Ele não tem essa capacidade, mas a mulher tem. Mas o homem tem outras capacidades, outros poderes, vamos dizer assim. Mas o fato é que dentro da estrutura familiar existe essa mesma questão, a função, a organização, um objetivo e tudo mais. Pois bem, pois bem, depois do pecado que o homem se rebela contra Deus, o ser humano então, ele afastado de Deus, desassociado de Deus, querendo andar por si mesmo, ele perde a capacidade de gerir bem, administrar bem os seus potenciais, os seus dons, os seus talentos. Então, geralmente, o homem, agora, né, nesse contexto de queda, corrompido, ele vai começar a usar o seu potencial, o poder que Deus deu, para o mal ou em benefício próprio. E é isso aí que a gente vê no decorrer da história. Tanto o homem usando seu poder, sua força física para subjugar a mulher, por exemplo, usando o seu potencial, seu poder persuasivo que a mulher tem para seduzir os homens, para influenciar o homem e por aí vai. E as estruturas das tribos e etc. Os governos, os impérios. Hoje nós temos, né, no governo brasileiro, na nossa nação, nós temos uma estrutura democrática e onde existem três poderes, que esses poderes servem para o equilíbrio da democracia, cada um tem sua função, cada um tem o seu propósito, dentro de cada estrutura de poder tem as suas funções ali, as suas predominâncias, os seus potenciais, e isso deveria ser a serviço do povo, a serviço do ser humano. Mas como o ser humano está caído, corrompido, o ser humano ele utiliza o poder para subjugar o outro. Inclusive, quando os discípulos de Jesus eles estavam discutindo quem seria o maior, Jesus ele disse: olha, entre os governantes, as pessoas que elas exercem poder, porém entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo. Então, Jesus ele já vem alinhando essa estrutura. Ele vem ensinando ali os seus discípulos que todo o potencial humano, todo o poder humano que ele concede ao homem, isso precisa ser para o benefício do outro, para servir o outro, para multiplicar. É claro que todo o potencial que nós temos, nós desfrutamos disso também, mas especialmente tem a ver com o serviço do outro, né? Então, por exemplo, Deus dá graça ao homem e à mulher de gerar uma vida. E tudo aquilo que Deus deu para o homem e para a mulher, de maturidade, de vivência, de aprendizado, de amadurecimento, uma vez que eles se tornam pais, além, é claro, de tanto o potencial do homem ter que ser usado a serviço da mulher e o da mulher ser usado a serviço do homem, depois que eles têm filho, eles usam isso para servir o seu filho, para dar o suporte para o filho crescer, amadurecer. Então, esse potencial, o poder que Deus nos dá, os dons e talentos, é para isso. Com o homem corrompido, ele vai usar isso de maneira equivocada. E geralmente, então, o homem caído agora ele quer usar o seu poder, o potencial que ele tem ou que ele adquiriu, ele quer usar agora isso para exercer poder, para salvar a si mesmo, para subjugar as pessoas, para obter benefício próprio, infelizmente. E é isso que nós temos visto no nosso país recentemente. Essa disputa que existe política hoje e tantas coisas deploráveis, tantos abusos cometidos, é por causa dessas estruturas de poder corrompidas, ok? De um ser humano rebelde contra Deus, um ser humano que não teme a Deus e que não entende que o lugar onde ele está, o potencial que ele tem, os dons e talentos e o que aquela estrutura que ele faz parte possibilita ele, ele não entende que isso é um propósito de Deus e que ele tem que usar isso a serviço
da sociedade, das pessoas e etc. Ok? Então fica essa disputa porque todos querem se manter no poder. Querem ali salvar a si mesmos, querem manter o poder, porque afinal de contas é bom, traz benefício, traz segurança. E na verdade, aparentemente é, né? Mas diante de Deus, que é o justo juiz, todos nós haveremos de um dia prestar contas a Ele de tudo aquilo que Ele nos deu. Então, certamente, a justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falhará. Mas eu quero mostrar aqui, tá, a partir desse texto e desse governante aqui, Herodes, algumas características, tá, que a gente pode perceber na vida dele e que estão em todas as estruturas de poder. Corrompidas, estruturas de poder onde as pessoas não temem a Deus, não consideram a Deus, não entendem o propósito de Deus. Então acaba acontecendo isso aqui. Beleza, eu estou aqui no texto de Mateus, no capítulo 2 e aí falando a respeito do nascimento de Jesus e especificamente desse governante aqui do Herodes, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou sublinhar aqui, vou pegar alguns versos aqui que nós vamos refletir sobre isso. Eu vou ler o texto aqui e vou fazer algumas marcações, tá? Bom, depois de que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, opa, deixa eu pegar aqui, do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente. Olha só, então aqui tem uma coisa interessante, hein? Secretamente ele chamou, ok? Deixa eu só sublinhar isso aqui, beleza? Secretamente. Informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido, enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Olha que astúcia do rapazinho. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. Não vou entrar nisso aqui, tá? Mas isso aqui tem a ver com o reconhecimento da realeza de Jesus, tá? Tendo advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar. Deixa eu marcar aqui. Vai procurar um menino para matá-lo. Ó, para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Olha só, gente. Acho que eu esqueci até de colocar aqui, né? Ouvindo isso, ficou perturbado isso, ó. O verso 3 fala que quando, né, depois que os magos falaram com Herodes, ele, ouvindo, né, que tinha nascido aquele rei, ele ficou perturbado, ele e toda Jerusalém. Pois bem, gente, então eu queria aqui, a partir desse texto, compartilhar algumas coisas com vocês aqui, tá bom? Primeira coisa, que é o seguinte, eu já falei aqui sobre
a estrutura de poder, né? O poder provém de Deus, ok? O poder provém de Deus, é a capacidade que ele dá para o ser humano, e aí o ser humano cria estruturas, cria formas de poder, ok? A partir dos seus dons e talentos, etc e tal. Pois bem, uma vez que o ser humano está nesse ambiente de poder corrompido, onde é um ser humano caído, que pensa egocentricamente, o que que acontece? Ele quer se manter no poder. Ele quer se manter no poder. Uma vez que o ser humano alcança determinado poder, ele quer se manter no poder. Então, é isso que a gente vê aqui na vida de Herodes. Quando os magos vêm falando de outro rei que nasceu, o Herodes, o que está lá no poder, ele sente-se em risco. Ele sente em risco de perder o poder que ele tem. E aí ele fica perturbado. Ele fica perturbado. Depois podia até estudar aqui essa palavra grega aqui para saber exatamente o que quer dizer, né? Isso. Mas a ideia é essa mesmo, de incomodado, se sentindo em perigo. E aí, olha só, aí depois disso, e ele vai lá, chama os mestres da lei e tudo, para saber onde que ia nascer o Cristo, né? O rei prometido por Deus. E é uma loucura isso aqui, né? Porque olha só, esse cara ele tá contra Deus. Porque ele vai lá perguntar para os religiosos para saber onde que vai nascer o rei, o Messias. E eles trazem aqui, ó, a profecia do Messias. E ele tá lutando contra Deus para se manter no poder. Ora, se é um Messias, o rei que nasceu, onde que ele nasceu? Onde que ele ia nascer? Então eu preciso encontrar ele. Ele quer matar o rei que Deus disse que enviaria. Ele se opõe ao governo de Deus. Beleza, isso aqui é muito pretensioso da parte desse rei, que era maluco mesmo. E o poder tem esse poder de deixar a gente maluco, irmãos. De nos iludir, de nos prender. Eu lembrei aqui do Sméagol lá do Senhor dos Anéis. Como que ele fica fissurado com o anel do poder, né? E como que aquilo leva ele à ruína, drena a energia dele. E aí a pessoa vai fazendo maluquice em cima de maluquice. E aí, o que que acontece dentro dessa estrutura de poder? Segunda coisa, ele é astuto. Ele chama os magos aqui, ó, no verso 7, secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato que ele tinha aparecido. Enviou-os e disse a beleza. Então você tem aqui a astúcia dele, a manipulação dele. Sabe aquelas coisas de poder, de bastidores? O jogo político de bastidores? Aqui. É isso que Herodes está fazendo. Ele estava acostumado a fazer isso. Então ele chama os caras lá, secretamente, com má intenção, porque ele quer, afinal de contas, saber onde é que aquele menino tá, que é para matar ele. Então, dentro das estruturas de poder, existe esse processo de quem está num poder corrompido, que não teme a Deus, ele é astuto, manipulador, faz as coisas ali debaixo do pano, ok? E ainda é mentiroso, né? Quando vocês acharem, logo que o encontrarem, lá no verso 8, 8, lá na segunda parte, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Olha só. Beleza. E aí os magos foram, tudo, e aí acharam, né? A estrela foi conduzindo eles, acharam Jesus e tal.
E aí é muito interessante porque Deus ele é soberano, ele tá no controle da história, viu, gente? Então vou até colocar aqui, ó, 3, ó, diante do poder humano corrompido, Deus é soberano. Deus é soberano. É, Deus alerta, né, os magos para não voltarem lá para falar para Herodes e ainda alerta José para ir embora, porque Herodes quer matar Jesus. E aí, por fim, a gente vê aqui a loucura de um ser humano empossado de poder, viciado em poder, corrompido no seu entendimento por causa do poder, querendo usar o poder para si mesmo, para salvar a si mesmo, para subjugar os outros, para obter benefícios. O que que a gente vê? A gente vê ele aqui, ó, no verso 16, percebendo que ele tinha sido enganado, ficou furioso e ordenou que matassem. Vou até botar um zoom aqui, ó. Ordenou que matassem. Por fim, aqui, ó. O poder corrompido leva as pessoas a fazerem loucura. Um poder corrompido leva as pessoas a fazerem loucura. Imagina esse cara, um governante, líder do seu povo, teoricamente está numa função para servir as pessoas, para organizar aquela estrutura de sociedade. Ele mata crianças para tentar salvar a si mesmo, para tentar manter-se no poder. Então perceba, queridos, que o que a gente está vendo aí hoje na nossa nação, infelizmente, a gente vê essas coisas no macro e vê no micro também, nas estruturas menores de poder. É essa dinâmica. Essa dinâmica do ser humano embebedado, empossado com alguma virtude, com algum poder, ao invés dele usar o poder ao benefício do outro, ele usa para manter-se no poder, para obter benefício para si mesmo e também para subjugar o outro. Aí tem Jesus, o Rei Jesus. Aí Paulo vai falar aqui em Filipenses, no capítulo 2, que ele esvaziou-se de si mesmo. Não considerou ser igual a Deus, suas prerrogativas, seu poder, mas ele tornou-se como um de nós. Foi um homem humilde, veio para servir. E eu adoro Marcos que fala: nem mesmo o filho do homem veio para servir, ou para ser servido, nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Portanto, queridos, o que que eu quero concluir com isso aqui? Infelizmente, a estrutura que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo no Brasil, não é nada novo. Isso existe há muitos e muitos anos. Isso é fruto do pecado do ser humano corrompido, de não entender o propósito de Deus, não entender que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as habilidades, toda virtude provém de Deus. Deus que dotou o ser humano para organizar mesmo, para servir, para o deleite, para a harmonia. Porém, o ser humano pega aquilo que Deus deu e usa isso para o mal, usa isso em benefício próprio. Só que a gente não pode se corromper, a gente, diante desse contexto, porque a gente é tentado também a, no micro, na nossa vida, com os recursos que nós temos, os dons e talentos, também a nos corromper. Se esquecer que tudo que Deus nos dá é para a gente servir, para a gente deleitar, é claro, mas especialmente para a gente servir o outro, para a gente ser suporte, para a gente ser bênção na vida das pessoas. E a gente precisa entender que esse momento no nosso país que nós estamos vivendo não vai cessar no sentido de que
essas pessoas que estão lá no poder corrompido, eles vão parar, se converter. Quer dizer, a gente tem esperança que se convertam e a gente sabe que podem se converter, porque quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Mas esses caras estão corrompidos, não temem a Deus de forma nenhuma. E nós precisamos entender isso, não ficar com a ilusão de que, né, nós, não, e a gente precisa se posicionar como cristãos. Nós precisamos orar pela nossa nação, mas também nos posicionar contra esses abusos que têm acontecido. Paulo vai falar em Romanos para que a gente possa, eh, todo governo estabelecido, nós precisamos nos submeter. Porém, não tem a ver uma submissão desde que não quebre os princípios de Deus. É uma submissão que não comprometa a verdade absoluta e inabalável do Criador. Uma vez que o poder dominante está corrompido, contrário aos princípios de Deus, nós não podemos nos submeter, nos dobrar diante desse governo. É o caso lá de Ananias, Azarias, os amigos de Daniel. Eles estão lá na Babilônia, têm um poder estabelecido. Inclusive, eles estão servindo aquela nação, aquele governo. Eles estão submetidos àquele governo. Eles estão servindo lá. Daniel, o governador, está servindo. Mas os amigos de Daniel, quando Nabucodonosor chega diante deles e fala que eles têm que se dobrar diante daquela imagem, daquele ídolo, aí já era comprometer a fé daqueles homens. E ele falou: nós não vamos nos prostrar. E aí o galera Nabucodonosor fala: vocês não se prostrarem, vocês vão pra fornalha. E eles falam assim: é o seguinte, o Deus que nós servimos, se ele quiser, se você jogar, ele pode nos livrar. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante de você, ó rei, dessa imagem aí que você fez. Ó, entendeu? Então, até certo ponto, aqueles homens de Deus em uma outra nação que não a sua, incompatível com a sua fé, eles estão submetidos ao governo daquele lugar. Porém, eles, quando existe algo que eles precisam responder que vai comprometer a fé deles, a fidelidade deles a Deus, eles não se prostram. É o caso de Daniel também, que tinha sido promulgado um decreto para ninguém orar a nenhum outro Deus. E aí Daniel, ele não se submete a isso. Ele vai lá orar e os caras, né, fazem lá um esquema, uma cilada para pegar ele. Ele é jogado na cova dos leões, mas o Senhor tá ali com ele. Pois bem, queridos, eu queria compartilhar isso aqui para dizer o seguinte: a gente precisa, nesse tempo, estar sensível, entender, orar pela nossa nação, orar pelos governantes, orar pelos nossos irmãos que nos representam lá no governo, que é um ambiente que, meu Deus, imagina a luta que eles têm travado ali, a luta para não se corromperem. Ah, e nós precisamos nos posicionar como cristãos, não podemos aceitar passar pano para esses absurdos que têm acontecido. Amém? Então é isso. Deus te abençoe. Ore pela nossa nação. Não se dobre diante desses ditadores. Sejamos fiéis ao Senhor.